antes, o que é mais importante é a palavra de Deus. Então vamos para Provérbios, capítulo 18, verso 24. E? 18:24. Pagou ali. Vamos na Bíblia. 18:24. Abre sua Bíblia, por favor. Com Jesus. Estava aqui desconectada, ia falar até. Vamos para frente. Provérbios, capítulo 18, verso 24. Deus faz tudo como tem que ser, amém? Às vezes Ele apaga o computador que é para a gente não ficar enferrujado para manusear a Bíblia, amém? Vamos lá. 18:24. É o último versículo do capítulo 18. Amém? É incrível o poder de Deus, meus irmãos. Eu convido os irmãos a terem também essa experiência de pregar. Sabe, todo mundo aqui está chamado a pregar, amém? Isso não é coisa de pastor, não. Coisa de ministro, não, né? Cada um de nós. E é incrível porque às vezes Deus dá assim, Deus dá a história. Às vezes Deus dá o personagem. Às vezes Deus dá o versículo. Às vezes Deus dá o livro. E às vezes Deus dá o tema. Dessa vez Deus deu o tema, antes de dar os versículos. Falou assim, ó, pesquisa esse tema. E qual que é o tema de hoje? A amizade de Deus. Amém? Então nós vamos começar com esse capítulo 18, 24 de Provérbios, que diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Amém? Meus irmãos, existem os amigos que nós recebemos de Deus, que são aqueles que Deus colocou pertinho da gente desde que a gente era criancinha, às vezes até antes da gente nascer. Eles são nossos irmãos, por exemplo, né? Os primos chegados, né? Os vizinhos mais próximos, né? De famílias, os filhos dos amigos dos pais. Amém? Esses são amigos que Deus coloca no nosso caminho desde sempre, quase, né? Às vezes a gente é pequenininho, já conhece uma pessoa e vai ter convivência com ela a vida inteira. Deus seja louvado por esses amigos, amém? Amigos de verdade. Algumas pessoas são muito beneficiadas porque vivem essa experiência, outros não. Existem também aqueles que escolhem seus amigos ao longo da vida, né? Você já parou para perceber que os melhores amigos que a gente faz primeiramente no início da nossa trajetória, lá na adolescência, e segundo, nos ambientes que são mais edificantes. Já parou para pensar? É muito difícil você encontrar alguém que tenha feito uma amizade numa boate, num botequim. Amizade de verdade, não é coleguismo. Geralmente as amizades elas aparecem aonde? É no trabalho, é na igreja. Amém? Eu mesmo não costumo, raramente eu falo de mim, mas eu sou uma pessoa que cheguei nessa igreja praticamente zerado desses amigos. E às vezes a gente vai, né, percebendo que é plano de Deus. Amém? Cheguei aqui e fiz grandes amigos. Amém? Grandes amigos. Amigos que eu amo de verdade. A igreja me trouxe algo que eu não tinha. E Deus é bom, porque Ele faz tudo conforme o seu propósito. Talvez se eu tivesse trazido alguns amigos da minha adolescência, na época eu não estava caminhando com Cristo, isso até prejudicasse a minha fé. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Não estou falando dos meus amigos que eles me corromperiam, mas, né, Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes uma influência pequena é o suficiente para contaminar toda a vida do sujeito, né? Então Deus, Ele faz a obra dele. Ele coloca amigos no nosso caminho, amigos fiéis. Mas eu fico pensando também na minha experiência. Embora eu tivesse amigos do mundo, antes de vir para a igreja, a gente faz esses grandes amigos, são vocês. Você sabe o que eu estou falando de vocês? Alguns mais chegados, né?
Eu nunca me senti sozinho, mesmo quando eu estava no mundo. Eu nunca me senti sozinho. Se olhasse para mim humanamente falando, talvez eu fosse uma daquelas pessoas de poucos amigos, muitas convivências, muitas, nossa, muito, sempre cercado de gente, mas poucos amigos. Deus foi instituindo ao longo da vida amigos nesse planeta. Minha esposa, minha melhor amiga, amém? Depois a igreja, mas teve um amigo que nunca me faltou. Deus nunca me faltou. Raramente eu falo de mim, mas hoje eu vou falar um pouco. Eu lembro, eu novinho, tinha uns 12 anos mais ou menos. Minha casa é muito longe de tudo, assim, morar na casa muito longe de tudo, andar na rua era meio perigoso, meu pai meio que segurava. Então eu lembro de muitas horas que eu cansava ali de brincar sozinho. O que eu ia fazer? Eu sentava no murinho da minha casa, ficava olhando para o horizonte e ficava conversando com Deus. Ficava conversando com Deus, horas conversando com Deus, pensando na vida, tomando decisões, pedindo. Então hoje, com 45 anos, eu olho para trás e falo assim: Deus sempre foi meu amigo, mesmo quando eu não fui amigo dele. Ele deixou que ele fosse meu amigo por tanto tempo, sem eu compartilhar, porque ele sabia que um dia eu ia entender isso e ia falar hoje, agora para vocês aqui na internet, que Deus é o meu melhor amigo. Meus irmãos, e por que hoje eu sei que Deus era meu amigo e eu não era amigo de Deus? Porque esse versículo me iluminou. Vamos lá. João capítulo 15, verso 14. João capítulo 15, verso 14. Jesus é um com Deus, amém? Então quando Jesus fala na primeira pessoa, vale para Ele, vale para o Espírito Santo e vale para o nosso Papai que está no céu. João 15, 14. Amém? Vós sereis meus amigos, se, olha a condição, fizeres o que eu vos mando. Amém? Vamos parar nesse versículo por enquanto. Deus era meu amigo, porque eu não estava na igreja, mas eu sempre tive temor. Deus seja louvado pela minha avó, pela minha mãe, que numa outra religião sempre colocaram temor na minha vida, no meu coração. A criancinha orava comigo, na época rezava, né? Rezava comigo, ensinava a rezar, né? Sempre falava de Deus. Então eu fiquei com temor no meu coração, mas eu não conhecia Deus. E portanto, quem a gente não conhece não pode ser amigo, amém? Então eu lá do meu jeito sentava no muro e ficava falando com Deus. Mas às vezes pedia umas coisas que não tem nada a ver, amém? Às vezes eu justificava umas ações da minha vida que não tinha nada a ver. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Deus foi muito paciente comigo. Ele me ouvia. Falei, filho, uma hora você vai entender que para ser meu amigo você vai precisar mudar muita coisa. E olha o que a palavra está dizendo: aquele que quer ser amigo de Deus tem que seguir os seus mandamentos. Ou seja, Deus é nosso amigo. Mas a pergunta é: será que nós estamos sendo amigos de Deus? Será que nós estamos correspondendo à amizade de Deus? Amém?
gente deve meditar. Se Deus fala, não seja idólatra, é porque Ele está dizendo, eu tenho que ser prioridade, ser mandamento. Será que nós estamos colocando alguma coisa na frente de Deus? Se estamos, nós não estamos correspondendo à amizade de Deus. Deus nos disse, não cobice o que é do outro. Será que nós estamos cobiçando o que é do outro? Sei lá, olhando o carro da pessoa e falando, esse carro não devia ser dele, não devia ser meu. Olhando a família do outro e dizendo, essa família não devia ser dessa pessoa, não devia ser minha. Você cobiçar, sabia? Cobiçar está ali, é irmã siamesa da inveja. Será que isso aí está no teu coração, meu irmão? Se está, você está descumprindo o mandamento. Você não está sendo filho de Deus. E assim tantos outros, né, meus irmãos? Nós não podemos passar pano em absolutamente nada que Deus disse que nós não devemos fazer. E nós temos que nos esforçar para ser o que Deus manda que nós sejamos. Amar o próximo, não fazer com o outro que não queremos ser feito conosco. Amar a Deus, como a gente costuma dizer, para sintetizar o mandamento, né, sobre todas as coisas. Não está escrito assim na Bíblia, a gente diz assim, não tem problema. Amém? Que é de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, de toda a força. Amém? Se nós fizermos isso, nós estamos compartilhando com Deus uma amizade sincera. E meus irmãos, vamos parar para pensar, uma amizade ela sempre tem a ver com duas pessoas, né? Sexta-feira a gente pregou sobre pessoa de Deus, a gente tem sempre que orar a Deus como uma pessoa, amém? Tem vontade, tem amor, tem sentimento, enfim, Deus é uma pessoa. Então eu posso dizer, amizade envolve duas pessoas. Por isso nós podemos falar de amizade com Deus, porque nós somos uma pessoa e Deus é uma pessoa. Se só Deus é nosso amigo, a amizade ela é perneta, né? Ela não é completa. A pergunta é, nós queremos ter uma amizade sincera, verdadeira e profunda com Deus? Uma amizade de dois lados? Uma amizade que Ele faz por nós e nós fazemos por Ele? Então nós temos que obedecer à palavra. Amém? Mesmo porque, vamos imaginar as relações pessoais. Estão comigo? Vamos pensar nas relações pessoais. Vamos imaginar. Você gosta muito de uma pessoa, você trata aquela pessoa como sua amiga, você faz tudo para aquela pessoa, você acredita que ela é uma pessoa especial na tua vida, você tira de si para dar para essa pessoa. Isso é um gesto de amizade profunda, não é? Mas essa pessoa que você tem na mais alta conta não faz o mesmo por você, não zela por você, não compartilha com você, não tira de si por você, sequer às vezes te considera. Um dia esquece um compromisso que marcou com você, no outro dia esquece o seu aniversário, no outro dia sai com outras pessoas e não te chama, no outro dia para de te ligar, no outro dia, no outro dia, no outro dia. O que acaba acontecendo? Você desiste dessa amizade, não é verdade? Você repensa, poxa, mas eu vou ser amigo unilateral pro resto da vida? É ou não é, meus irmãos? Falando da coisa real, concreta. Isso pode levar um mês, um ano, uma década, mas uma hora a pessoa cai na real. Falei, eu sou amigo sozinho. Por que eu vou continuar sendo amigo dessa pessoa se essa pessoa não é minha amiga? Meu irmão, cuidado. Deus é seu amigo, mas pode chegar uma hora que Ele desista de continuar sendo um amigo unilateral. Amém? E essa amizade, meus irmãos, a gente não pode abrir. Porque essa amizade, meu irmão, é contigo em qualquer momento. Essa amizade é contigo
naquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, mas Ele sabe. Essa é a amizade que vai te aconselhar sempre para o bem. Essa é a amizade que vai tirar de si para dar para você, como aconteceu comigo. Durante décadas, Deus me tratando como amigo e eu não correspondendo a Ele. Amém? E se essa palavra está sendo pregada hoje, meu irmão, não se iluda. Há algo que você ainda tem que fazer para que essa amizade seja bilateral, ou seja, você com Deus, como é Deus com você. Amém? Na Santa Ceia eu quero chamar a igreja para meditar sobre isso. Na hora da confissão, na hora da consagração, na hora da oração, a gente pensar nisso. Pai, me fala se eu estou faltando alguma coisa. Me fala se eu preciso, o que eu preciso fazer para corresponder à tua amizade, porque nós vamos falar nessa oração várias vezes. Pai, eu quero ser seu amigo. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.